Oi pessoal, meu nome é Erika Leal, sou professora de redação aqui do ISO e venho trazer algumas dicas acerca do recorte temático do Enem. O recorte temático traz os direcionamentos que vocês vão trabalhar ao longo do texto. E assim, uma das grandes dúvidas são as apostas em relação ao tema. Nós trabalhamos acerca dos eixos temáticos. O eixo temático social é um eixo recorrente no cenário do Enem. Então, temas como inclusão social, inclusão de minorias, trabalhar alguma das minorias acerca, por exemplo, dos idosos ou das crianças, são caminhos muito importantes para que vocês se preparem nessa reta final. Além dos temas, como eu te disse, inclusão, temas como doação de órgãos, doação de sangue, adoção, maus tratos a animais, certo? Que pega até um gancho com a temática de meio ambiente, com a questão da fauna, com a questão da ética. São temas que também têm grande possibilidade de cair no Enem. Temas do eixo econômico, para esse gancho, o que eu indicaria uma revisão para vocês? Trabalho análogo ao trabalho escravo. Pensem quais são as causas da exploração, a ausência de leis mais severas, a questão das denúncias, a banalização do trabalho análogo ao trabalho escravo, ligado a esse gancho ainda econômico e fazendo uma ponte, né? Porque os temas podem fazer pontes, fazendo uma ponte com o meio ambiente. Nós temos a temática do consumismo em excesso, trabalhar o consumo consciente, seus impactos, a questão da extinção de recursos naturais, a questão do endividamento, se você for para um gancho só econômico, social. Buscando outra área, vamos trabalhar com tecnologia. Por sinal, é minha grande aposta. Tecnologia, o que é que nós temos em relação à tecnologia? Inclusão digital dos idosos, trabalha com impactos relacionados à inteligência artificial, ChatGPT, são dinâmicas interessantes para esse processo envolvendo tecnologia. Outra dica que eu tenho a dar é sobre os temas educacionais. Os temas educacionais estão no nosso cotidiano, na vivência de vocês enquanto alunos. Temas educacionais envolvendo o quê? Leitura, analfabetismo, evasão escolar, reflexos da educação, inclusive pós-pandemia. Vocês percebem que dá para fazer vários links. Sobre o eixo de saúde, minhas dicas são para automedicação, precarização do sistema de saúde brasileiro, então entra com aquela discussão sobre a importância do SUS, certo? Também são boas didáticas. Trabalhem também com os direitos humanos, tema que valorize a ética, que valorize por exemplo, a responsabilidade social, a empatia junto ao próximo. Então são grandes apostas. Eu espero que vocês tenham aproveitado e a dica é, não tentem adivinhar temas, aqui só são sugestões, apenas estudem os norteadores de cada eixo, social, ambiental, tecnológico, econômico, e aí, boa prova. Pessoal, vamos fazer um gancho, uma relação interdisciplinar com os temas da redação, as possibilidades do Enem 2023 e as áreas ligadas à filosofia e sociologia. E ninguém melhor do que o professor José Mantovano, professor de sociologia aqui do ISO, que está com vocês também no Leve Enem, para enriquecer as redações de vocês com as dicas em relação à filosofia e sociologia. Primeira coisa, né, um salve para você que está prestando vestibular aí no Enem 2023, que já está acompanhando o projeto Leve Enem e agora vai poder discutir um pouco com a gente, né, essa discussão do repertório da sociologia e da filosofia aliado a essa grande etapa, fundamental etapa da sua prova, que é a redação aqui com a professora Érica. Vejam bem, existem 5 possibilidades mais viáveis para as discussões temáticas, para aquelas linhas de tese que vocês vão desenvolver ao longo do texto. Eu tenho a ineficácia governamental, no tocante, por exemplo, à ausência de garantias de direitos. Eu tenho a desinformação social, uma outra possibilidade de discussão, a ignorância, a falta de conhecimento, o não acesso a essa informação, a baixa representatividade ou visibilidade midiática, outro caminho que vocês podem utilizar nessa redação 2023, além de uma herança cultural e de uma falta de empatia, participação e engajamento social. São 5 vertentes que já permearam os Enems nos anos anteriores e que vão servir de respaldo para o Enem 2023. E aí, Mantova? É bom demais perceber que existem estratégias bem possíveis e bem viáveis para você resolver essa, né, que é uma etapa muito importante do acesso ao ensino superior, que é a redação.
Essas 5 propostas que Érica elencou muito bem, ela pode ser muito bem pensada pela sociologia, pela filosofia, e uma sugestão agora vai ser da sociologia brasileira. Por exemplo, no tema de herança cultural. A herança cultural tem muito a ver com o que faz o Brasil Brasil ou ainda a construção histórica de uma identidade nacional. E nesse tema, Érica, te digo, e digo a vocês também que estão em casa, o que não falta são intérpretes do Brasil. Eu estou falando de Sérgio Buarque de Holanda, eu estou falando de Gilberto Freire, Celso Furtado, Florestan Fernandes, que se arvoraram a tentar interpretar um pouco essa tal herança do Brasil. No caso mais específico sobre a herança cultural, se vocês me permitem, gostaria de sugerir, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, com as raízes do Brasil, os 2 conceitos centrais da obra, patrimonialismo, personalismo, que de certa forma, para o autor, dizem respeito ao que a gente chama de ethos do brasileiro, ou seja, o modo de ser do Brasil. É uma questão bastante polêmica que, inclusive, o nosso querido Gessé de Souza, com o seu livro Elite do Atraso, vai debater e trazer para o chão. Mas fato é que os repertórios podem ser muito bem organizados a partir desses conceitos, autores e teorias de sociologia brasileira. Devemos ressaltar também que não existe uma melhor área de conhecimento. Vocês podem usar filosofia, vocês podem usar artes, filmes, séries, repertórios ligados a dados, a herança histórica. Na verdade, o que é importante? O que é que você domina? Qual o melhor caminho para legitimar o seu ponto de vista, Lembrando que esse repertório ele vai ser contabilizado na competência 2 e que vai por caminhos como a legitimação, a pertinência e a produtividade. Então, não é o que você diz, mas como você diz. Sempre procure observar qual a melhor identidade que é revelada no seu texto em relação a essa proximidade com a tua discussão. Isso é muito importante. Isso vai garantir a vocês uma excelente redação, porque vocês devem se preparar e estão preparados, na verdade, para brilhar na hora da redação. E contem com a gente. Essa estrutura vai ficar muito mais facilitada se você tiver um fundamento teórico que dê, de verdade, uma base boa para a sua argumentação, uma base robusta, para que você consiga colocar esse gênero, professora, que é o discursivo, dissertativo, colocado aí para a sua prova. Tá falado? Então pronto. Boa prova para vocês. Obrigado, professora, novamente. Lá vem o Enem.